Olá, nossa videoaula, né? Conforme a gente combinou, para trabalhar aí a questão da classificação dos sistemas produtivos. A gente tirou, né, o conteúdo dessa aula aqui desse livro, do Tubino, né? Manual de Planejamento e Controle da Produção, que é um livro antigo, mas que é muito bom sobre esse assunto, né? E também esse outro livro do Tubino, que é o Planejamento e Controle da Produção, Teoria e Prática. Esses dois livros têm à disposição de vocês lá na biblioteca, tá certo? Bom, conforme a gente falou na sala de aula, né, a classificação dos sistemas de produção, ela se dá de acordo com alguns critérios. Os principais são a natureza do produto, nós já falamos lá na sala de aula, né, em relação à natureza do produto. Os sistemas produtivos eles podem ser sistemas produtivos que produzem bens ou produzem ou prestam serviço. Os bens eles se diferenciam do serviço por serem tangíveis, estocáveis, transportáveis e de não necessitar da presença do cliente para que os bens sejam produzidos, né? E já os serviços não, né? Eles são intangíveis, não podem ser tocados, só podem ser sentidos, eles não podem ser estocados nem transportados e precisa da pessoa, nem que seja para dar o start, né? O início do processo. Também a gente falou na sala que você classifica os sistemas produtivos com relação ao grau de padronização, né, do produto. E aí você tem sistemas produtivos que produzem produtos padronizados e sob encomenda, né? Os sistemas produtivos que produzem produtos padronizados têm como característica, né, uma alta uniformidade tanto do produto como do processo e um alto volume de produção, além de um baixo custo. Isso proporciona um baixo custo, né? Já os sistemas produtivos que trabalham sob encomenda, eles são preparados para produzirem produtos únicos, específicos para atender a uma necessidade específica dos clientes. Isso faz com que o volume de produção seja baixo, né? Geralmente unitário, e dificulta a automação dos processos, gerando um elevado custo de produção, né? Isso aí a gente viu lá na sala. O que a gente não viu, e o que eu quero que vocês estudem, né? É a classificação dos sistemas de produção com relação ao tipo de operação, né? Com relação ao tipo de operação, você pode classificar os sistemas produtivos, classifica os sistemas produtivos em sistemas que trabalham com processos contínuos e processos discretos. A diferença entre eles é que nos processos contínuos, os produtos eles são não individualizados, eles não são contados em unidades, né? Em quantidades unitárias. Os produtos, nesse caso, são produtos contados em unidade de medida, como litros, quilos, né? Toneladas, quilômetros, metros quadrados e assim por diante. Além dessa característica do produto, o que diferencia os processos contínuos dos processos discretos é que os processos contínuos eles têm um altíssimo volume de produção, né? E tem um regime de trabalho onde a empresa não para, certo? Ela trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. Um exemplo é a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, no Rio de Janeiro, que produz a matéria-prima para a fabricação do aço, né? Então ela tem um alto forno lá que trabalha o ano inteiro. Quando esse alto forno para, ele para por 6 meses, um ano. Então eles têm um alto forno trabalhando e um alto forno parado para fazer manutenção. Certo? A CSN é um exemplo de uma indústria de base. O que é uma indústria de base? É uma indústria que fabrica matéria-prima para outras indústrias, indústria de transformação, por exemplo. E os processos contínuos, eles são empregados por essas indústrias, indústrias de base, como a siderúrgica, produção de energia elétrica como a Chess, né? Indústrias de produto petroquímico, e os serviços, como, por exemplo, o provedor de internet, como o Google, que trabalha 24 horas por dia sem parar, os home banking, serviço de home banking, né? Como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que trabalha também 24 horas por dia sem parar, atendendo a um grande volume de clientes, altíssimo volume de clientes. Já os processos discretos, eles ainda se subdividem em processos discretos em massa, né?
processo discreto em lote e processo discreto por projeto. O processo discreto em massa, ele se assemelha um pouco ao processo contínuo. Por quê? Porque ele tem um alto volume de produtos altamente padronizados, o que permite a padronização dos processos, né? Consequentemente, a variedade de produtos é baixa, porque não tem a possibilidade de produzir produtos diferentes em um processo que ele trabalha para ter um grande volume de produção. E aí você vai ter também uma baixa flexibilidade. Certo? Já o processo em lote, discreto em lote, né? Ele é também é conhecido como processo flow shop, certo? É onde você tem uma alta variedade de produtos e uma alta flexibilidade. Esses processos eles produzem um mix de diferentes produtos bem maior, certo? Com isso, o volume de produção cai, porque eles têm que parar o processo mais vezes para fazer a troca de um produto para outro, certo? Já o processo por projeto, ele é muito semelhante àquela classificação sob encomenda, né, com relação à padronização. Por quê? Porque ele gera um produto único, personalizado, para atender uma necessidade específica do cliente e depois que esse produto foi entregue, esse sistema se dedica a produzir um outro produto que ainda não existe. Certo? Com isso, o volume de produção é baixíssimo. É uma unidade praticamente para cada período de produção, para cada período de planejamento. Isso faz com que o custo de produção seja alto, porque cada unidade do produto ela tem que pagar tudo, né? Cobrir todos os custos. Em compensação, proporciona uma variedade altíssima, porque cada produto é único. Né? Então você tem a possibilidade de produzir aí produtos diferentes para diferentes tipos de pessoas, de clientes, diferentes tipos de mercado. O exemplo do processo discreto em massa é a fabricação de automóveis, fabricação de eletrodomésticos, toda a indústria de transformação, confecção, certo? Que produz em alto volume produtos que podem ser contados unitariamente. Um carro, dois carros, né? Por exemplo, a diferença entre processo contínuo e processo em massa, o processo contínuo, produzindo uma indústria petroquímica, por exemplo, ou uma refinaria de petróleo que produz gasolina. A refinaria de petróleo ela não conta a produção de gasolina assim, uma gasolina, duas, 100 gasolinas, não. Ela conta em litros de gasolina, ou milhares de litros de gasolina, milhões de litros de gasolina, né? Já um processo discreto em massa se conta em unidades. Né? Você não conta a produção de uma fábrica de automóveis em tonelada de carro. Você conta em unidades, centenas de unidades, milhares de unidades, certo? Então, o processo em massa ele tem um exemplo, né? A fabricação de automóveis, como eu já falei, as grandes confecções, que produzem confecção padronizada, e os serviços, por exemplo, de transporte aéreo, como essas empresas de transporte aéreo, Gol, TAM, Latam, né? Já o processo Cat Lote, um exemplo seria aquelas empresas que fabricam bolsas, calçados e acessórios, né? Para feminino, por exemplo, ou até mesmo masculino, né? Uma pequena confecção, né? Um serviço de restaurante self-service. Né? E o processo por projeto, o exemplo de processo por projeto, você tem construtoras, estaleiros, escritório de arquitetura, que é o caso de serviço, né? Escritório de advocacia, são todos que trabalham com processo por projeto. Bom, uma quarta classificação que eu não citei na sala de aula, mas que eu também gostaria que vocês vissem, e essa classificação está no material que eu coloquei no portal, né, com relação ao ambiente de produção. Então, com relação ao ambiente de produção, a gente classifica os sistemas produtivos em 4 tipos. O ambiente make to stock, quer dizer, significa, né, traduzindo, produzir para estoque, né, que produz produtos altamente padronizados, que os clientes esperam encontrar em grande quantidade e são geralmente produtos de primeira necessidade. A empresa produz para estocar porque sabe que vai vender. São alimentícios, né? Produtos chamados de prateleira. Produto de higiene e limpeza,
e outros nessa linha. Essa produção ela depende das previsões de demanda, que é o assunto que nós vamos ver depois que a gente terminar essa parte de sistemas de produção. Certo? Então, ela produz de acordo com o que é previsto, faz uma previsão, um estudo da demanda, faz uma projeção dessa demanda e aí produz para estoque. E vai vendendo de acordo com o que está no estoque. Certo? O segundo tipo de sistema produtivo, de acordo com o ambiente de produção, é o Assemble to Order, que significa montagem contra pedido. Certo? Esse tipo de sistema de produção, ele recebe ou compra, né, adquire, geralmente, né, componentes pré-fabricados, né, e ele é responsável pela montagem final do produto. É o caso, por exemplo, de fábrica de computadores, né, que recebe placas, HDs, memórias e outros componentes, né, como placa de vídeo, etc., quando é um computador para game, para poder juntar essas partes, montá-las em um equipamento e entregar para o cliente. Também acontece isso na indústria automobilística, né? Que recebe as peças e componentes do diversos fabricantes de autopeças e aí monta os carros e entrega para os clientes. Isso aí permite uma variedade maior, porque você tem uma possibilidade de combinar, né? Fazer uma combinação maior entre os componentes e aí gera um prazo também maior para entregar. Geralmente isso exige um prazo maior para entregar, porque quando o cliente faz o pedido, esse produto ainda não está montado, a empresa não tem esse produto montado, ela tem os componentes. Aí depois que ela recebe o pedido, ela vai juntar esses componentes para formar o produto. Certo? Já a classificação Make to Order, que é fabricação por encomenda ou por pedido, né? É diferente da montagem, porque nesse caso a empresa vai produzir um produto sob encomenda. Certo? A maioria dos serviços ela se enquadra nessa categoria, certo? E o produto ele é padronizado, mas ele não é produzido até estar vendido. Então por exemplo, os sistemas just in time que só produzem o que já está vendido, se incluem dentro dessa classificação, make to order, certo? Fabricar contra pedido. Certo? Então, assim, nesse caso, a empresa precisa ter processo de produção bem ajustado para que o prazo de entrega não seja muito elevado, né? E assim possa atender e satisfazer as necessidades do cliente. E por fim, o tipo de sistema produtivo que trabalha com a classificação Engineer to Order, quer dizer, engenharia contra pedido, né? É o processo por projeto desde a concepção do produto, certo? Sob encomenda desde a ideia. É você chegar para um arquiteto e pedir para ele fazer um projeto para uma edificação, é chegar para um advogado e pedir para ele elaborar um estudo sobre um determinado assunto que ainda não existe jurisprudência, chegar para um designer e pedir ele para projetar um veículo que ainda não existe, certo? Isso faz com que, essa característica aí faz que a variedade dos produtos seja altíssima, né? Vai depender das necessidades da pessoa e da criatividade do responsável pela elaboração do projeto. Agora, isso também faz com que o prazo de execução aumente muito, né? Porque vai primeiro ter a ideia, pensar nessa ideia, desenvolver até chegar no processo de fabricação que também não existe, né? Esse tipo de processo aí procura aproveitar os processos já existentes, mas em alguns casos eles precisam elaborar novos processos de fabricação, fazendo com que o custo de produção seja bem elevado, né? E aí você vai ter também um volume de produção baixo, porque como a exemplo do que acontece com processos do projeto, ele atende a necessidades específicas, certo? Bom, seria isso a nossa, né, aula. Eu espero que vocês tenham entendido aí, certo? Vocês podem, caso seja necessário, vocês podem parar o filme, repetir, né? E a gente tirar as dúvidas na sala de aula. Eu peço a vocês que leiam o material que está disponibilizado no site. Depois vejam esse vídeo quantas vezes precisarem, assim como também releiam o site, tá bom? O material lá. Até a aula, né? Abraço.